Oi, turma, tudo bem com vocês? Vamos para o nosso próximo caso. O caso de hoje, um caso de passagem de sonda, um caso de síndrome do intestino irritável. Vamos entender o que estava acontecendo com esse paciente, tá? José Carlos, 22 anos, estudante de engenharia mecatrônica, diagnosticado há 1 ano com síndrome do intestino irritável. Então, gente, vejam que é um paciente novo, né, 22 anos, tá aí na fase, né, de estudo, tá estudando, tá fazendo faculdade, tem uma vida agitada, e ele tem síndrome do intestino irritável, ele já foi diagnosticado. E o que é a síndrome do intestino irritável? Eu quero que vocês façam uma pesquisa para entender um pouquinho sobre essa doença, mas basicamente é uma doença que acomete o trato digestório inferior, tá? Principalmente o finalzinho do intestino delgado e o comecinho, e aí quase que todo o intestino grosso, tá? A gente tem algumas diferenças entre as doenças intestinais, né? A gente tem a doença de Crohn, não sei se vocês conhecem, a gente tem a síndrome do intestino irritável, e a principal causa dessa síndrome, é o estresse, é o nervoso, é como que aquela pessoa lida com as situações emocionais da vida dela. Então vocês deem uma pesquisada para dar uma olhadinha em quais são as principais características dessa doença. Então ele chega ao pronto atendimento com dores abdominais, náusea, gases, inapetência, não comia alimentos sólidos há 4 dias, fraqueza extrema, tá? Então esses eram os sintomas quando ele chegou no pronto atendimento. Sintomas muito comuns da síndrome, tá? Muitas vezes, né, a náusea, ela pode ou não estar associada, né? Pelo fato de que é no trato digestório inferior, né, a náusea muitas vezes ela está presente por outros motivos. No caso desse paciente, está presente por causa da inapetência, né? Então ele não está comendo direito há 4 dias, tá? Então isso está causando mesmo um problema que muitas vezes pode também afetar, né, o trato digestório superior, né? Pode dar uma gastrite, enfim. Muitos pacientes que têm síndrome do intestino irritável têm também gastrite, tem gastrite nervosa, tá? Outros não, outros só têm apenas o comprometimento intestinal. Relata que passou muito estresse nos últimos meses, olha lá a causa aqui, né? E que fez tratamento com anti-inflamatórios não esteroidais e esteroidais por 3 meses devido a uma lesão no pé direito. Então, ele tem aí um outro fator para a síndrome, além do estresse, né? Ele fez tratamento com anti-inflamatório não esteroidal e com anti-inflamatório esteroidal. Também quero que vocês deem uma pesquisadinha para ver qual que é a diferença entre o anti-inflamatório não esteroidal e o anti-inflamatório esteroidal. Tem a ver com o mecanismo de ação, tem a ver com o local, né, e tem a ver com o local da cadeia que ele vai quebrar ali, tá? Um vai atuar um pouquinho mais acima e o outro vai atuar um pouquinho mais embaixo. Mas quero que vocês deem uma pesquisada, tá? Sempre que vocês virem alguma coisa aí que pareça estranha, vocês deem uma olhadinha, bom? Então ele estava usando esse medicamento por 3 meses, né, devido a uma lesão no pé direito. Ou seja, um anti-inflamatório, a gente sabe que muitas vezes ele causa problemas, né, gastrointestinais. Fazia uso de protetor gástrico enquanto utilizava medicação. Entretanto, não utilizava nada para a região intestinal, pois apenas fazia controle alimentar para a síndrome. Então ele já tinha um acompanhamento alimentar. Muita gente que tem a síndrome já sabe o que pode comer e o que não pode comer, né? Então, muitas vezes é por alternativa e erro, né? Vai testando, vai vendo o que dá certo, o que dá errado. Muitas vezes chega em uma dieta, né? O começo do tratamento, muitas vezes é a base de uma dieta muito restrita, né? O paciente às vezes come só batata ou arroz sem muito tempero, come uma carne sem gordura. Então o tratamento é basicamente esse, controle alimentar, né? E ele já fazia esse controle, ele tinha a recente, né, descoberto a síndrome, mas ele já estava fazendo o controle com alimentação, tá bom? Mas, né, aí pelo fato de que ele não utilizou nada para o intestino, ele estava só fazendo o controle alimentar, ele controlou só também aqui com o uso do anti-inflamatório, ele fez o uso de um protetor gástrico, aí não especifiquei qual, mas poderia ter sido um omeprazol, uma ranitidina, né, então ele já fazia o uso para proteger, mas a região intestinal
estava ali com poucos cuidados, tá? Isso aqui, gente, muitas vezes o ortopedista, né, que passou esses anti-inflamatórios para ele, não sabia da condição, né? Então, vou passar. O objetivo do ortopedista é tratar a lesão, né? Ele queria tratar a lesão, então para ele era interessante o uso do anti-inflamatório. Normalmente eles passam um protetor gástrico, mas pelo fato dele ter a síndrome, uma outra coisa precisaria ser passada, um outro medicamento precisaria ser prescrito também, tá? Tá, então após fazer tomografia e exames bioquímicos no pronto atendimento, o médico de plantão informou que ele precisaria internar para realizar mais exames, como colonoscopia, para verificar o grau de lesão inflamatória no trato gastrointestinal, além da passagem de uma sonda nasogástrica pós-exame para alimentação enteral. Então o médico falou assim, vou internar esse paciente, já fiz alguns exames, né, normalmente os exames eles não inconclusivos, fala que tá tudo bem, né, ali pode dar uma alteração no PCR, pode dar alguma alteração em alguma célula de defesa, né, em algum leucócito, mas ele precisa de outros exames, como uma colonoscopia, para avaliar como é que tá a mucosa desse trato gastrointestinal, né? E também, muitas vezes, outros exames de imagem também acompanham. Sempre lembrando que os exames de imagem, né, se com contraste, ele pode ser também algum fator aí desencadeante. Então, a colonoscopia é o mais indicado. O médico vai conseguir ver tudo que ele quer só com a colonoscopia, tá? E além disso, né, além dos exames a mais que ele pediu, ele também quis passar uma sonda nasogástrica pelo fato desse paciente não estar conseguindo se alimentar, né? Então ele resolveu passar essa sonda para auxiliar ali no acompanhamento daquele paciente também. Foi encaminhado para a unidade de internação às 7 horas da manhã, quando começou o seu plantão, e você ficou responsável por realizar alguns procedimentos durante as 12 horas de plantão. Então, você vai encontrar esse paciente às 7 horas da manhã. Ele chegou no hospital, depois ele vai ter essa informação, né? Ele chegou no hospital de noite, na noite anterior. E só às 7 horas da manhã foi liberada, né? Após fazer vários exames, foi liberada a internação. Ele internou às 7 horas da manhã quando começou o seu plantão. Então, você fica responsável por acompanhá-lo durante o seu plantão de 12 horas, né? O que você vai fazer nesse período? E aqui eu dou as recomendações do que você vai precisar fazer para cuidar desse paciente nesse período, tá? Cuidados básicos, né? Então, aferir os sinais vitais, fazer uma punção ali para colocar um acesso. Você vai também acompanhar no preparo, né, para a colonoscopia. Então, você vai ter que ver o que ele precisa tomar alguma coisa, como é que vai ser, ele vai comer alguma coisa. Lembra que a colonoscopia vai ser realizada naquele mesmo dia, no seu plantão, tá? E aqui uma informação importante, o paciente estava de jejum desde as 22 do dia anterior, quando chegou ao hospital. Então, ele já estava de jejum, né, ele estava ali um pouquinho menos de 12 horas de jejum. Então, já tinha um critério aí para começar o preparo da colonoscopia. Só precisava mesmo fazer a limpeza do restante dos resíduos que tivessem no intestino dele. Você vai levá-lo e buscá-lo no setor de exames, então você vai ser responsável por levar ele até o setor da colonoscopia e buscá-lo depois do término, né? E no retorno do exame, você vai auxiliar na passagem da sonda. Claro que vocês vão auxiliar, então eu quero que vocês coloquem os cuidados pertinentes à sua formação, técnico ou auxiliar, com relação à passagem da sonda. O que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, né? É o enfermeiro que vai passar a sonda, é o médico, eu vou fazer o que ali? Vou ficar olhando, vou ajudar, o que eu vou fazer, tá? E garantir o suporte psicológico. Gente, o paciente estressado, né? Então, ele tem a síndrome, muitas vezes por conta de um estresse. Então, vocês têm que também dar suporte psicológico a esse paciente, tá? Gente, coisa importante aqui, vocês viram que ele não tá com nenhuma medicação, tá? Então, ele não tá utilizando nenhuma medicação naquele momento. Muitas vezes, o médico, ele precisa de um diagnóstico, né, mais preciso do grau das lesões para poder passar uma medicação para aquele paciente. Então, a primeiro momento, como a importância aqui é realizar o exame,
em caráter de urgência, por isso que ninguém mandou ele pra casa, vai pra casa e marca o exame daqui a, sei lá, 50 dias. Não, o médico falou, vamos internar pra já fazer o exame no dia seguinte, aproveitando que ele tava de jejum, vocês vão ficar responsáveis por cuidar desse paciente, tá bom? Então, realizar todos os cuidados, suporte básico, suporte psicológico, levar e buscar no exame e também o preparo da colonoscopia. Como é que é feito esse preparo, né? O que eu tenho que fazer? E também auxiliar na passagem da sonda, certo? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!